Eu quero compartilhar de uma palavra com os irmãos, que eu sei que o Senhor, Ele conhece todas as coisas, conhece os nossos corações, e sabe, queridos, quando nós nos colocamos diante de Deus com um coração sincero, né, para receber de Deus e da sua palavra, nós não vamos sair, aleluia, sem aquilo que nós viemos buscar, amém? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Abra comigo em Romanos, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Irmãos, eu vou deixar o Espírito Santo fluir através de mim nessa noite. Porque, sabe, irmãos, o Espírito Santo conhece os nossos corações melhor do que nós mesmos. Então eu peço para você, preste atenção, fique ligadinho na palavra, que eu tenho certeza que você não será decepcionado. Romanos capítulo 8, verso 1, vamos começar por ali. Romanos capítulo 8, verso 1. Aleluia. Glória a Deus, você achou aí? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga amém também, né? Já estamos chegando, né? Diz assim, irmãos: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quantos estão em Cristo aí? Aleluia, você está em Cristo? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, queridos, o versículo 2, ele é uma continuidade do versículo 1. Amém? No entanto que ele começa com o porquê. E esse porquê é um porquê de resposta. Amém? Você percebe? Não é um porquê de pergunta, é um porquê de resposta. Olha só. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Quantos não querem, né, a aprovação de Deus? Quantos não querem saber, né, e não se alegram em saber que uma vez que nós estamos em Cristo Jesus, não existe nenhuma condenação? Glória a Deus, aleluia. Mas no versículo 2 ele vem trazer uma resposta, ou seja, ele vai mostrar quem está em Cristo Jesus. Aleluia. Ele diz assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Uma vez que nós estamos em Cristo, como está no versículo 1, a lei do Espírito de vida que está em Cristo, irmãos, está em nós também, e nos livrou da lei do pecado e da morte. Uma vez que eu fui livre da lei do pecado e da morte, agora sim, nenhuma condenação há para mim, porque eu estou em Cristo e fui livre de toda a condenação. Amém. Glória a Deus. É muito bom nós querermos a parte A, né? O versículo 1 do capítulo 8 de Romanos, mas o versículo 2 é tão importante quanto nós entendermos que se eu estou em Cristo, a lei de Cristo tem que mudar a minha vida. Não tem como ser igual. E sabe, irmãos, eu vou dizer uma coisa assim para você, que essa mudança é extraordinária, é algo espetacular, porque aonde havia morte passa a ter vida. Aonde havia doença, passa a haver cura. Aonde havia miséria, passa a haver prosperidade. Aonde havia tristeza, passa a haver alegria. Aonde havia guerra, agora passa a haver paz. Oh, aleluia, aleluia. Eita glória, é bom demais isso, queridos. Agora veja, queridos, no versículo 11... Não, no versículo 10 diz assim: se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Se habita o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Se habita o Espírito Santo de Deus em você. Habita sim ou não?
Se habita, ele diz assim, ó, se habita o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, a Bíblia diz assim, ó, esse mesmo Espírito, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Aleluia. O mesmo Espírito, irmãos, que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, é o mesmo Espírito Santo, ou o Espírito que habita dentro de mim e de você. É aquele mesmo poder que foi, irmãos, disponível para ressuscitar a Jesus dos mortos, habita dentro de você e está disponível para vivificar você em todas as áreas da sua vida. Espírito, alma e corpo. Amém? Aleluia. Glória a Deus, que palavra gloriosa, irmãos, é o mesmo poder. Às vezes dá a impressão que o Espírito Santo agia com mais poder lá no tempo de Jesus, ou sobre a vida de Jesus. Mas o que acontece, irmãos, é a disponibilidade, é a disposição que muda tudo. Porque, irmãos, o Espírito Santo de Deus, uma vez que Jesus, ele subiu e sentou à direita de Deus, ele falou assim, ó, eu vos enviarei outro assim como eu, e esse outro estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus foi entregue, irmãos, foi enviado para estar conosco todos os dias. Você nunca estará só. Se o Espírito Santo habita em você, você nunca está só. Você não está sozinho, você está com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Você, queridos, é um potencial gigante nas mãos de Deus. Aleluia. Porque em você habita o Espírito Santo, que é o mesmo que teve, irmãos, aquele mesmo que depois de 3 dias levantou Jesus dos mortos. O mesmo Espírito, irmãos, que depois de 4 dias morto, tirou Lázaro daquele lugar, daquela cova. Aleluia. O mesmo Espírito, irmãos, que fez tantos milagres, abriu a vista aos cegos, abriu os ouvidos aos surdos. O mesmo Espírito, irmãos, que ressuscitou mortos, o mesmo Espírito que curou os enfermos, levantou aleijados, irmãos, é o mesmo Espírito que está aqui, irmãos, habitando dentro de mim e de você, disponível para realizar tantas coisas. Aleluia. Sabe, irmãos, às vezes nós temos a tendência de ficar olhando para os personagens, ou seja, não personagens, né? Talvez essa não seria a palavra, né, ideal, mas para os homens do passado e ficar admirando, né? E muitas vezes apenas testemunhando dos feitos desses homens. Mas Deus deseja que você comece a testemunhar dos feitos dele na sua vida. Aleluia. É muito bonito, né? Nós muitas vezes vamos falar da Bíblia, vamos falar de Moisés. E Moisés levantou as mãos e o cajado, e o mar vermelho se abriu diante dele. E Moisés lançou o cajado e água brotou da rocha. É muito bonito nós ouvirmos essas coisas. Elias orou e tantos milagres aconteceu. Eliseu orou e o dobro de milagres aconteceu. Tantas coisas gloriosas. Mas, queridos, eu quero dizer para você o seguinte: você tem todo o potencial de Deus dentro de você, disponível para operar tanto quanto os homens do passado operaram. Aleluia. Mas sabe, queridos, todo o milagre, tudo aquilo que acontece pela fé. Eu não tenho como crescer em fé se eu não me expor. Agora, quando eu me exponho à palavra, quando eu me alimento da palavra da fé, eu cresço em fé. E se eu cresço em fé, irmãos, agora milagres começam a acontecer em mim e através de mim. Aleluia. Eita glória. Esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Queridos, olha, eu vou dizer para você, aleluia, Jesus está voltando.
Aleluia. E quando ele voltar, queridos, este corpo que você tem e que eu tenho, este corpo mortal passará agora a ser imortal. Ele será revestido de glória, irmãos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Agora veja, queridos, no versículo 18. Aleluia. Versículo 18 ainda do capítulo 8 de Romanos diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Querido, se você pudesse ter um vislumbre do que será a sua vida no futuro, você vai deixar de ficar embaraçado com muita coisa. Se você pudesse ter um vislumbre, queridos, do que você é em Deus, na sua vida espiritual, queridos, você deixaria de se incomodar com tantas coisas, você deixaria de perder a paciência por qualquer coisa, você deixaria, queridos, de se incomodar com qualquer coisa, porque, irmãos, o que tem para nós, irmãos, é muito maior, infinitamente mais. Você não permitiria com que as distrações do diabo distraíssem você daquilo que é real, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é justo, queridos, diante de Deus. Sabe, irmãos, o Salomão, ele foi considerado um dos homens mais sábios de toda a história. E sabe, irmãos, quando ele escreve o seu último livro, ou quando ele escreve as suas últimas palavras, ele chega no momento, ele diz assim, ó, olhando para a vida cotidiana nesse mundo, ele diz assim, ó, com tudo que eu vejo, eu tive todo o dinheiro que um homem pudesse ter. Eu pedi para Deus sabedoria e eu recebi sabedoria de Deus. Agora, com tudo isso, uma coisa eu posso dizer para vocês. Ele fala lá, ele escreve, tudo é vaidade. Tudo não passa de vaidade. O que ele quer falar com isso? Ele quer dizer o seguinte, que tudo nessa terra, irmãos, as situações, o sistema, a circunstância é passageiro, mas o nosso espírito e a nossa vida eterna é eterno. As coisas passarão, mas as palavras do Senhor permanecerão para sempre. As coisas passarão, mas os filhos de Deus permanecerão para sempre ao lado dele. Aleluia. Tenho por certo que os sofrimentos, irmãos, quando você estiver, a pressão estiver tentando parar você, que saia a palavra de dentro de você, que você se lembre de quem você é em Deus, o que você tem em Deus e o que você pode em Deus. Que você se lembre, queridos, que o seu nome está escrito no livro da vida. E sabe, irmão, se o seu nome está escrito lá no livro da vida, o diabo não pode apagar. O seu vizinho não pode apagar. Uma pessoa não pode apagar, irmãos. Sabe quem pode apagar o seu nome do livro da vida? Só existe uma pessoa que pode apagar, e nem Deus é, queridos, é você próprio. Porque uma vez salvo, não é salvo para sempre. Porque da mesma maneira que você se converte, que você vem para Deus, se você negar a fé, queridos, você pode ter um caminho inverso. Se você negar a Cristo, se você negar a palavra de Deus, você entende? Não te preocupe, isso não é tão simples assim. Amém? Tem gente que pensa assim, meu Deus, né, fica todo preocupado. Só essa preocupação já prova que você é temente a Deus. Amém, queridos? Uma pessoa que, até falando no fato na questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o único pecado que não tem perdão segundo as Escrituras, segundo a palavra. Todos os demais pecados têm perdão diante de um arrependimento sincero. Amém? Aleluia. Mas sabe, irmãos, diante de Deus, o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas diante do homem tem muitos pecados que não tem perdão. Porque o homem não perdoa. Deus perdoa, mas o homem tem dificuldade para perdoar. Mas sabe, o próprio Jesus diz assim, olha, vocês devem perdoar para serem perdoados. Você ainda me ama? Eu quero tanto ser perdoado, mas não perdoo. Não, queridos, não, isso é hipocrisia. Você perdoa, viu?
Aleluia. Tem que perdoar. Então, queridos, quando você estiver diante da circunstância, você está falando assim, olha, o negócio pegou, agora o negócio pegou. Não, tire os teus olhos do problema e comece a olhar para a resposta, para o resultado, para a palavra, para Deus. Muitas vezes eu estufo meu peito para falar assim, o meu Deus é o Criador dos céus e da terra. O meu Deus é o Todo-Poderoso. O meu Deus é meu Pai. Eu amo meu Pai, o meu Pai me ama. Eu ando com Ele, Ele anda comigo. Mas quando se chega diante daquela situação, aí parece que eu estou sozinho, parece que Deus se esqueceu de mim, ninguém me ama, ninguém me quer. Tem aquela, ninguém me ama, ninguém me quer. Mas, queridos, você nunca estará só, uma vez que o Espírito Santo habita dentro de você. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Versículo 28 agora. Versículo 28 diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a... Quantos amam a Deus aí? Aleluia. Fala assim, ó, pastor... A parte A B do versículo responde a parte A. Então é o mesmo princípio, queridos. Olha só. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Glória a Deus. Como eu fico feliz em saber que todas as coisas cooperam para o meu bem, já que eu amo a Deus. Mas sabe, queridos, a Bíblia, na parte B do versículo, ele vai mostrar quem ama a Deus. Porque quem ama, irmãos, tem ação correspondente ao amor. Quem ama tem uma ação correspondente a esse sentimento, sabe, irmãos, que é o amor. Não tem como eu posso até dizer que amo, mas se as minhas atitudes não provarem que eu amo, então peraí. Olha só na parte B, irmãos, eu vou ler a parte A também e eu já emendo aqui, amém? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula. Ou seja, daqueles quem? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito, daqueles que vivem segundo o seu propósito, daqueles que obedecem e estão em linha com o seu propósito ou com a sua palavra. Porque uma vez que eu amo a Deus, eu vou fazer aquilo que Ele deseja. Uma vez que eu amo a Deus, eu vou seguir os seus mandamentos. Uma vez que eu amo a Deus, eu vou praticar os seus ensinamentos. Uma vez que eu amo a Deus, eu tenho intimidade com Ele. E sabe, queridos, quanto mais perto de Deus você estiver, mais amor você vai ter. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais você vai perdoar. Porque Deus é amor. Aleluia. Aleluia. Quanto mais, irmãos, envolvido, quando eu falo mais perto, não que você esteja, você entende? Não que você esteja longe, uma vez que o Espírito Santo habita dentro de você. Até porque o Deus, Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. Amém? Mas quando eu digo mais perto, eu digo em questão de intimidade, em questão de se envolver com Deus. Amém? Por exemplo, nós podemos estar ali no centro, e em um dia de uma festa, né, típica da cidade, por exemplo, a praça vai estar fervendo de gente, vai ter muita gente. Né? E um ali perto do outro, até se esbarrando um ao outro. Mas, ainda que esteja ali, não tem envolvimento muitas vezes. Você entende? Você não tem envolvimento, não tem relacionamento, mas com Deus muitas vezes é assim. Ali, ainda que Deus está ali, irmãos, ali, algumas pessoas não estão se envolvendo, não estão tendo relacionamento, intimidade com Deus. E sabe, queridos, se eu não conheço, se eu não tenho intimidade, logo eu não consigo usufruir dos benefícios desse relacionamento. Agora, se eu me envolvo, aleluia, amém? Eita, glória, aleluia. Então, se você ama a Deus e vive segundo o propósito dEle para você, porque é assim, né? Eu amo a Deus, mas eu vivo segundo o meu propósito. Eu amo a Deus, mas eu vivo segundo os meus projetos. Eu amo a Deus, mas vivo segundo aquilo que eu penso que deve ser. Eu amo a Deus, mas vivo segundo aquilo que eu acho certo. Né? Mas sabe, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas vivem segundo o propósito dEle. Porque o propósito do Criador sempre vai ser perfeito, porque Ele te conhece por dentro e por fora. Ele conhece você em espírito, alma e corpo. Deus conhece você. Aleluia, amém,
Aleluia. Aleluia. Isso mesmo, querido. Vai dando uma risadinha aí. Eita glória. Deus conhece você. Então, se você ama Deus, você se enquadra, você está dentro, queridos, do propósito de Deus para a sua vida. E a Bíblia diz assim, ó, lá em Jeremias, a Bíblia diz assim, ó, eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito. São planos de fazê-los prosperar, planos de paz e não de morte. Planos de vida. Os planos de Deus a teu respeito é bom. Lá em Tiago a Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. Eita glória, aleluia. Amém, queridos. Agora, sabe, irmãos, eu preciso viver segundo o propósito de Deus. E sabe, se eu faço isso, claro que sim. Uma vez que eu sou guiado pelo Espírito Santo, uma vez que eu sou guiado por Deus, eu vou fazer as coisas conforme a vontade dEle. Logo, se eu estou dentro da vontade dEle, então as coisas vão acontecer para o meu bem e tudo vai ser bom. Isso não quer dizer que você não vai ter aflições. Jesus falou assim, ó, no mundo tereis aflições. Tem gente que se apoia nisso, né? Tem gente que pega esse versículo para apoiar uma vida de choro. Tipo assim, é assim mesmo, viu? Eu nunca vi, a própria Bíblia de Jesus falou que no mundo passaria por aflições, então é isso aí, ó, eu estou passando aflição, é bíblico, então tá certo esse negócio aí. É bom, né? Eu estou dentro do que... Queridos, no mundo tereis aflições, porque esse mundo, irmãos, esse sistema jaz no maligno. E sabe, irmãos, existe uma aflição que é natural da carne, ou seja, da natureza carnal, da natureza humana, da natureza, dessa natureza corruptível. E quando se fala nisso, fala de muitas coisas, fala até, inclusive da aflição do corpo, né, da questão do processo desse sistema mundial mesmo, que já é em trevas. Mas sabe, irmão, Jesus ele deu um segredo, ele fala assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tem um porém. Não é para você ficar chorando na aflição, não. Não é para você ficar se lamuriando, não. Não é para você ficar reclamando, não. Não é para você ficar só ali, né, se conformando com a circunstância, não. Ele falou assim, ó, estejam animados diante dessa situação. E aí eu vejo Paulo e Silas bem alinhadinho com essa palavra, né? Lá na prisão, sendo açoitados, judiados, os camaradas foram presos, apanharam um monte, estavam lá presos com os pés e mãos amarrados e estavam cantando louvores a Deus. Aleluia! E você, queridos? Eu não vou falar, não quero nem que você se imagine na situação deles. Mas e você, por muito menos ou por muito mais do que isso, você tem se alegrado ou você tem se lamuriado? Você foi chamado para se alegrar, queridos. A alegria mudará situações na tua vida. A alegria mudará, queridos, transformará a realidade diante de você. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e a alegria é fruto do Espírito, e o Espírito guia você e direciona você para esse ambiente de alegria. Óleo de alegria. Deixa eu ir cantar já. Ia tentar, né? Aleluia. Mas Deus deseja, queridos, Deus deseja. Se nós pais... sendo maus, quando ele diz assim, ele diz no sentido natural, limitado. Nós somos limitados, mas o nosso Pai Celestial é ilimitado. Não existe limites para Deus, queridos. O nosso Deus é abundante. Eu falo assim, o meu Pai é abundante. Pronto. Aonde tiver falta na sua vida, Deus tem abundância para você. Mas sabe, irmãos, que a vida que agrada a Deus e a maneira de nós conquistarmos e vivermos as coisas de Deus é espiritual. É no mundo do espírito, irmãos, ou seja, com atitudes espirituais e não carnais, não humanas. Amém? Glória a Deus. Eita, meu Deus do céu. Aleluia. Está sendo abençoado aí? Abra comigo, queridos, lá em 1 Tessalonicenses.
Aleluia. Eu quero que você abra no capítulo 5. Aleluia. Glória a Deus. Nós lemos lá em Romanos capítulo 8, verso 1, que aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, amém? Aí no versículo 2 diz, porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Nós sabemos que em Colossenses 1,13 diz que nós fomos transportados de um império de trevas para o reino de Deus. E nesse reino, irmãos, são reinos diferentes, são lugares diferentes, com leis diferentes. Aleluia. Aleluia. Vamos continuar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 1 em diante. Você achou? Aleluia. Você está acompanhando aí? Quantos trouxeram Bíblias aí? Levante a Bíblia assim. Isso aí. Isso, pode ser se você estiver usando. Se você estiver usando o celular também para a Bíblia, você pode levantar o celular também. Amém? Se você não estiver usando o celular para o WhatsApp dentro da igreja, é misericórdia mesmo. Misericórdia mesmo. Aleluia. Capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, verso 1, diz: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão. Irmãos, olha que palavra poderosa. O apóstolo Paulo está falando para a igreja em Tessalônica o seguinte: queridos, com relação aos tempos e às épocas, vocês não têm necessidade, eu não tenho necessidade nem de vos escrever, porque vocês estão inteirados. Ou seja, o apóstolo Paulo está reconhecendo que o povo estava instruído, inteirado a respeito daquilo. Ele falou assim, estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Você está comigo? Agora, queridos, sabe, nós precisamos, queridos, de fato estar inteirado como a igreja de Tessalônica nessa passagem aqui. Aqui está dizendo o seguinte: vocês, não tem nem necessidade que eu vos escreva, vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, ou seja, não dará aviso, será de repente, num abrir e piscar de olhos, será logo, será uma coisa rápida. Queridos, e quando nós temos essa consciência, queridos, nós vivemos como se Jesus chegasse hoje. Nós não ficamos embaraçados com as coisas desse mundo. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Quando ele fala aqui sobre repentina destruição, é porque o arrebatamento da igreja, que ele se dará assim, num piscar de olhos, seremos arrebatados. Então, se tiver um crente dirigindo um carro, esse carro vai ficar desgovernado. Se tiver um crente pilotando um avião, esse avião vai estar desgovernado, queridos. Porque, aleluia, é num abrir e piscar de olhos. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Eu oro ao Senhor para que quando Ele vir, queridos, eu esteja pregando a palavra, esteja e cumprindo aquilo que Ele estabeleceu para ser. Que eu esteja, queridos, avançando, aleluia, cumprindo o meu chamado. Aleluia. Você também? Amém. Glória a Deus. Versículo 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Ninguém quer dizer o quê? Ninguém sabe a dia nem a hora, certo?
Mas ele está dizendo aqui, ó, mas aqueles que não sabem nem o dia nem a hora, não serão pegos de surpresa. Porque já estão aguardando. Já estão ansiando. Já estão desejosos. Aleluia. Já estão desejosos de que o nosso corpo seja revestido daquilo que é imortal, daquilo que é incorruptível. Queridos, isso aí me alegra mais do que sorvete. Isso me alegra mais do que pizza. Mais do que um bom churrasco, e olha que eu gosto. Mais do que chimarrão, e olha que eu gosto também. Aleluia. Sabe, porque essas coisas são passageiras, mas a eternidade nos aguarda. Todo homem e toda mulher vai se deparar com uma eternidade. Já estamos vivendo, né? Essa eternidade, mas eu me refiro após essa vida. Amém? Você entende? Aleluia. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Versículo 5. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Você é filho da luz. Você é filho da luz. Não é das trevas. Você é filho da luz, queridos. Aleluia. E filhos do dia, nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Sóbrios. Não durmamos como os demais, ou seja, chega um momento que as pessoas assim, ó, já deixam de ficar aguardando, né? Deixam de ficar não, fico de qualquer jeito, né? Aí ficou ali, se envolvendo com os embaraços dessa vida, mas ele diz assim, ó, não durmam como os demais, pelo contrário, vigiem e sejam sóbrios, estejam atentos, apercebidos. Não permitam com que Satanás façam com que vocês cochilem espiritualmente. Você entende? É bom demais, irmãos. Sabe, queridos, eu já ouvi na minha vida, muitos anos atrás, e até compartilhei de uma frase que dizia assim, ó, viver lúcido é uma droga. Mas hoje, na verdade, através da palavra de Deus, eu percebo que eu tinha invertido. Que eu tinha invertido, irmãos, a frase, naquela época, eu e as pessoas com quem eu andava. E hoje eu entendo que, na verdade, não viver lúcido é uma droga. Não viver sóbrio é realmente uma droga. Porque a beleza, queridos, está na sobriedade. Oh, aleluia. Sabe por quê, queridos? Porque eu descobri um prazer maior. Eu descobri uma alegria maior. Aleluia, que eu 24 horas, irmãos, eu tenho essa alegria em mim, eu não preciso de nada para me favorecer isso. É a palavra de Deus, o combustível para me alegrar todo dia. E agora eu não tenho mais aquele rombo dentro de mim, aquela falta, sabe, irmãos? Aquele vazio dentro de mim, porque a palavra me preenche por completo. Aleluia. Amém. Eu tinha uma falsa ilusão, queridos, num dia, no outro dia eu amanhecia em depressão. Mas Deus me tirou desse lugar, Deus me transportou deste império de trevas, me estabeleceu no reino de Deus, e aleluia, aleluia. E o reino de Deus por si só é alegria, é paz, é amor, é comunhão. Oh, aleluia. Amém, queridos? Você se alegra com isso? Você se identifica com isso? Aleluia. Versículo 7 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses diz: ora, os que dormem de noite, os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, aleluia, e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira,
Irmãos, Deus não nos destinou para a ira, queridos. Deus não deseja ira para você. Deus é amor, queridos. Deus não destina você para a ira, queridos. Aleluia. Deus não destinou a igreja para a ira. Então, aquela pergunta que se faz, e a grande tribulação, e a tribulação? Você não estará lá. Você não estará lá, porque você é a igreja de Cristo, estará com Ele. Aleluia. Aleluia. Nós até citamos aqui, cantamos, né, em João, capítulo 14. Aleluia, estaremos com o Senhor. Glória a Deus. Versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vivemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Aleluia. Amém. Olha que interessante essa parte aqui do versículo, no versículo 11, queridos. Consolai-vos, pois, uns aos outros. Tem muita gente achando que é só o pastor que tem que consolar. Né? Mas a Bíblia diz: consolai-vos uns aos outros. Inclusive o seu pastor também pode ser consolado por você, você sabia? Mas vamos lá, vamos continuar. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente. Ou seja, eu edifico você, você me edifica. Eu consolo você, você me consola. Sabe, irmãos, não é somente o pastor que foi chamado para edificar você. Você foi chamado para edificar um ao outro. Aleluia. Não é maravilhoso saber disso? Isso é o corpo, irmãos, de Cristo. Os dons, nós já falamos aqui, vamos falar de novo, os dons que eu recebo é para servir você. E os dons que você recebe é para me servir e servir ao seu irmão. Aleluia. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente. Eu quero ser sempre edificado, mas e quando é para mim edificar o meu irmão? Eu tenho edificado? Né? Aleluia. Então, queridos, é exatamente essa a proposta da palavra. O propósito de Deus é embasado nessas coisas aí, queridos. Eu te edifico, você me edifica na palavra. Eu te consolo, você me consola. Uns aos outros, queridos. Não esperando, descer um anjo do céu e pegar, e aparecer diante de você e falar assim: meu filho, com aquela voz aveludada, né? Minha filha, eis que eu te digo, abrace o seu irmão, ame o seu irmão, perdoe o seu irmão. Não precisa disso, que está escrito na palavra. Eita glória. Versículo 12. Tá bom o negócio, né? Vou continuar aqui. Tá bom? Você está sendo abençoado? Aleluia. Glória a Deus. Bom demais. Versículo 12. Agora vos rogamos. O que era um rogo, irmãos? O que é um rogo, né? Quando diz assim, rogai. Irmãos, rogo é súplica. É implorar. É uma petição mais forte, não sei se mais forte a palavra, mais eloquente, mais forte, com mais força. Amém? Ele diz assim, rogo-vos. Cadê? Versículo 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Amém? Veja no versículo 13. E que os tenhais com amor em máxima consideração. Em amor? Eu quero amor, mas eu estou amando? Não, pastor é o super espiritual, o super homem, e não precisa de amor? Precisa também. Amém, queridos? Está dentro do contexto, não era isso, né? Eu estou seguindo aqui. Então eu vou falar. Vou falar. Falei. Isso, irmãos. Então diz assim:
Aleluia. Que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Aí, ponto, no mesmo versículo diz assim, vivei em paz uns com os outros. Amém? E aqui está relacionando também o pastor, a liderança. Mas veja no versículo, eu não quero me ater aqui, eu quero continuar, amém? Versículo 14. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Agora, queridos, nesse versículo 14, perceba que o apóstolo Paulo está falando que somos nós que devemos fazer uns aos outros. Não somente o pastor. Está falhando o negócio? Aleluia. Amém? Assim, perceba, queridos, que o apóstolo Paulo está falando aqui aos Tessalonicenses, que não é somente o pastor que tem que exortar, ou que tem que chamar pela palavra, assim como consolar. Amém? Ele diz assim, exortamo-vos também, irmãos, no versículo 14, a que admoesteis os insubmissos, vírgula, consoleis os desanimados, vírgula, ampareis os fracos, e sejais longânimo para com todos. Todas as qualidades que todo mundo espera do seu pastor, né? Glória a Deus, eu também, queridos, né? Nós também devemos estar munidos, né, e viver estas verdades. Mas você percebeu que o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Tessalônica? Ou seja, está falando para todos os irmãos do corpo de Cristo fazer todas estas coisas. Então você está cada vez mais agora esclarecido de que você também foi chamado para, olha só, admoestar os insubmissos, consolar os desanimados. Ah, não, tem um desanimado ali, pastor. Tudo bem, pode ser. Chamar o pastor para consolar, não tem problema. Mas, querido, você também foi chamado para consolar. Olha só. Consolais os desanimados, ampareis os fracos. Ah, está fraco? Pastor, ampare o fraco também. Aí, sabe, irmãos, eu vou dizer uma coisa, a Bíblia diz que os mais fortes na fé devem suportar aqueles que são mais fracos na fé. Mas sabe, queridos, muitas vezes eu tenho a habilidade de julgar as pessoas como são mais fracas do que eu na fé. Mas, queridos, essa mesma verdade, uma vez que você tem essa habilidade, essa percepção, que alguém é mais fraco do que você na fé, então isso já é uma direção de Deus para você ajudar essa pessoa a se fortalecer na fé. Você não recebeu esse entendimento para aguçar o seu senso crítico com relação a essa pessoa, mas foi para que você console essa pessoa, edifique essa pessoa. Aleluia. Amém. Ah, mas está fraco. Ajude com que essa pessoa seja mais forte. Amém. Veja, olha, continuando, ele diz assim, e sejais longânimos para com todos. O que significa a palavra longânimo? A palavra longânimo significa de longo ânimo. Amém? Um pavio longo. Longânimo, ou seja, de um ânimo longo. Agora eu vou falar uma palavra para realmente você não ter dúvida. Ser paciente. Olha só o que diz aqui. Diz assim, e sejais, agora eu vou mudar a palavra longânimo por paciente, ok? E sejais paciente para com todos. Eu quero a sua paciência para comigo, mas eu não ajo com paciência para com você. Ai. Aí tem um ditado popular, inclusive, não faça para os outros aquilo que você não quer que façam para você. Uma outra frase diz, então faça para os outros aquilo que você quer que faça para você. Amém? Se eu quero colher longanimidade ou paciência, então eu planto longanimidade e paciência. Aqui diz que nós devemos ser pacientes para com
Todos. Ah, não. Eu sou paciente assim talvez com o meu patrão lá, mas com a minha esposa em casa. É como se o pavio lá no trabalho fosse longo, fosse queimando, queimando até chegar na porta de casa. Quando chegou na porta de casa, meu pavio está curto. E a esposa, também a mesma coisa, né? O marido está trabalhando, está lá, daí de manhã o pavio está longo. Aí vai passando durante o dia, e filhos, e os afazeres, e trabalho, e casa, e tudo, e o pavio vai queimando, queimando, queimando. Aí o marido bota o pé na porta de casa, o pavio está curto. Não, queridos, a Bíblia diz que nós devemos ter um ânimo longo, nós devemos ser pacientes para com todos. Isso inclui nosso marido não, né? A nossa esposa, né? Os maridos. Fica meio complicado esse negócio aí, né? O relacionamento familiar, o relacionamento dos pais com os filhos, dos filhos com os pais. Mas muitas vezes nós temos a facilidade de ser paciente com tudo e com todos. Mas quando é com os nossos, aí parece que eu já cumpri a minha cota de paciência do dia com os outros. Lá eu tive que comer um caminhão. Né? Tem um ditado que diz... não lembro agora. Né? Lá fora eu tive que fazer, né, ser paciente, eu gastei lá minhas... não, queridos, você precisa ser paciente também com os seus. Com todos, diz aqui. Amém? Com o seu irmão, com o seu familiar, com o seu irmão na fé, com a pessoa lá do trabalho, da escola, irmãos, não importa onde. Com o seu pastor. Quantos sabem que o pastor também está em aperfeiçoamento? Faz parte do corpo, certo? Não espere perfeição no sentido de não ter erros, irmãos. Vai chegar um dia quando nós todos estaremos na glória. Né? Aí sim. Mas até lá, queridos, aqui diz que nós devemos ser longânimos, pacientes para com todos. Versículo 14. Tá bom o negócio, né? Versículo 15. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Isso tá claro, né? Se alguém fizer o mal para você, você tem que fazer o quê? O bem, né? É isso mesmo. E você está fazendo, não precisa responder, calma. Amém? Em algumas vezes eu estou, mas em algumas outras vezes nem tanto. Mas tem que ser, irmãos, amém? A gente vai se fortalecendo. Esses ensinamentos, queridos, nos fortalecem para praticar estas verdades. Não significa que em algum momento você não vai falhar, vacilar, pisar na jaca, escorregar na casca de banana. Mas nós estamos em aperfeiçoamento, nós vamos nos expondo a essas verdades, a palavra de Deus, e nós vamos sendo renovados, nós vamos sendo transformados pela palavra. Amém? Não se condene se você até hoje praticou alguma dessas coisas. Amém? Agora viva sem condenação, porque daqui para frente você não vai praticar. Amém? Evitai, versículo 15, evitai alguém que retribui ao trem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós, e para com todos. Versículo 16, regozijai-vos sempre. Agora essa palavra regozijai-vos significa alegrai-vos. O apóstolo Paulo está falando assim, alegrai-vos sempre. Ah, pastor, não. Tem dia que não dá para se alegrar. Dá. Ah, mas tem dia que vem a tristeza? Vem. Mas a tristeza não precisa ficar. Amém? Não precisa ficar. Muitas vezes nós temos que se erguer por dentro mesmo. A circunstância está querendo nos derrubar. Mas aí nós vamos mudar o foco, nós vamos mudar o foco e vamos olhar para aquilo que quer nos levantar. Que nos levanta, não aquilo que nos derruba. Amém? E aí eu começo a me alegrar por olhar, mudar o horizonte. Você olha para um lado, uma visão do Apocalipse, como diz. Um vale de ossos secos. Aí você olha para a Bíblia diz, profetiza ao Filho do Homem sobre o vale de ossos secos.
Haja nervo, haja carne, haja vida. Amém? Você vai se direcionar para a palavra vai dar a solução para você, vai falar assim, olha, está vendo aquele problema lá? Profetiza, declare a palavra, declare o que você quer sobre aquilo ali, declare o que a Bíblia diz. Regozijai-vos, alegrai-vos sempre, versículo 17, orai sem cessar. Orai sem... Queridos, nós somos cristãos, nós somos crentes e o crente ora. Gato mia, cachorro late, passarinho pia, crente ora. Passarinho não pia? O passarinho faz o que então? Canta? Mas antes dele aprender a cantar, ele faz o quê? Então tá bom, queridos, tá bom. Né? O crente ora e o crente canta. Ou você quer que o crente ore e o crente pia também? Não dá, né? Aleluia. Só para descontrair, né, irmãos? Orai sem cessar. Queridos, como que eu posso orar sem cessar? Ou seja, essa palavra cessar é parar. Como que eu posso orar sem parar? Eu posso orar sem parar quando eu não somente oro em voz audível, né? Mas também eu oro em espírito. Eu oro com a minha alma. Eu oro em qualquer lugar. Eu posso orar em todo tempo, irmãos. Até dormindo, daí eu sonho orando. Eu sonho que eu estou orando. Calma, dormindo a gente não tem nenhum controle sobre os sonhos. Mas sabe que muitas vezes você sonha aquilo que você está vivenciando durante o dia? Então tem muito sonho que é sonho de barriga cheia. Sonho de resultado de feijoada. come, daí vai sonhar. Mas tem sonhos que são realmente revelação de Deus, né? Como dons mesmo acontece. Mas nem todo sonho é, né? Agora, queridos, se você ora, você vive a palavra constantemente, o tempo todo, queridos, você pode ter certeza que os teus sonhos também serão pautados, muitos deles serão pautados naquilo que você está vivendo o tempo todo. Amém? Mas vamos lá, orar sem cessar, ou seja, eu estou na igreja, estou orando. Ah, mas eu não vou conversar? Não, você conversa, tudo, mas a sua vida é uma vida que você agrada a Deus. Eu estou abraçando meu irmão, estou intercedendo por ele. Eu estou orando. Ah, eu estou no trabalho. Você pode estar no trabalho, irmãos. Você pode estar em espírito orando. Não precisa estar lá orando em língua estranha lá no trabalho. Né? Imagina que coisa, né? Você está lá no trabalho e daqui a pouco você está lá orando e as pessoas vão... Né? Não, você está lá para trabalhar. Amém? Mas dentro de você está ali declarando. Você está vendo uma coisa errada, você está intercedendo pela pessoa, está orando em favor do seu trabalho. Amém? Aleluia. Então, fique comigo nisso. Que coisa boa, né? Que bom. Versículo 18. Em tudo dai graças. Ah, pastor, tem algumas coisas que eu agradeço, mas tem algumas coisas que eu não agradeço. Lembra lá do Romanos, capítulo 8, versículo 1, que diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, amém? Romanos 8, 28 diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, se você está vivendo conforme o propósito de Deus, você pode dar graça por tudo. Agora, se você estiver meio fora, né, do propósito, aí pode ser que algumas coisas que venham em sua direção, na verdade, sejam frutos de uma semeadura errada que você está fazendo. Aí você não precisa agradecer por aquilo. Ah, o diabo está ali fazendo ali um estardalhaço, obrigado, Senhor, porque o diabo está matando ali. Não, né? Então, você vai ser grato a Deus por tudo, se você estiver vivendo conforme o propósito de Deus. Aleluia, amém? Eita glória, bom demais, hein? Aleluia, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Qual que é a vontade de Deus para conosco? Em tudo dai graças. Você tem sido grato, queridos? Ou você só tem reclamado? Né? Reclama de tudo, né, irmãos? Tem pessoa que, olha...
Tem pessoa que é só Jesus na causa, queridos. Você fica ruim até só de estar perto dela, porque ela é uma pessoa pessimista. É uma pessoa que tudo dá errado, não tem nada que é bom, nada que dá certo, está tudo errado. O trabalho é ruim, a igreja é ruim, o vizinho é ruim, a família é ruim, os amigos são ruins, a cidade é ruim, o bairro é ruim, é tudo ruim. Isso não muda a circunstância. O que muda é a tua postura diante das coisas. Amém? Quando eu sou grato pelo que eu tenho, eu começo a mudar as coisas. Agora, minhas confissões mudam. Eu começo a agradecer. E sabe, irmãos, o agradecimento tem tudo a ver com fé. Agora, a falta de ser, a ingratidão tem tudo a ver com incredulidade, na verdade. Então, se eu sou uma pessoa grata a Deus, irmãos, eu sou uma pessoa da fé. Não significa que você tem que se manter numa posição de comodismo diante de algumas coisas. Amém? Não tem nada a ver. Não misture as coisas. Né? Nós somos equilibrados. Não, eu sou grato a Deus por tudo. Então eu estou numa situação ali, o negócio está assim, está de qualquer jeito. Mas obrigado, Senhor. Né? Vamos supor, eu vou estar dando um exemplo assim. Você pode ser grato a Deus pelo que você tem. Amém? E deve ser grato a Deus pelo que você tem. Mas você pode estar declarando outras coisas para que você tenha. Amém? Eu sou grato a Deus, não preciso de mais nada. Não, você pode declarar outras coisas. Isso não é ingratidão. Amém? Isso é crer. Isso é agir em direção. Já estamos encerrando, queridos. Olha só. Essa é a vontade de Deus. Que você seja grato a Deus por tudo. Porque se você está vivendo conforme o propósito de Deus, está dentro do propósito, todas as coisas cooperam para o teu bem. Amém. Aleluia. Amém? Então eu vou agradecer. Versículo 19, não apagueis o Espírito. Queridos, olha só. O Espírito Santo habita dentro de mim, de você. E o Espírito Santo, ele mostra coisas. Você está traçando uma direção e o Espírito Santo fala, olha, isso aqui não está certo. O Espírito Santo vai direcionar você para o que é certo ou o que não é. Você só vai cair no buraco se você for teimoso e se você realmente quiser quebrar a cara. Não é? Porque está dizendo, não apagueis, não abafeis, não apagueis o Espírito está em vós, comunicando verdades gloriosas nas nossas vidas. Então, sejam sensíveis ao que o Espírito Santo está comunicando aos seus corações, aos nossos corações. Amém? Mas sabe, irmãos, o Espírito Santo, às vezes, ele está ali falando e tal, mas a carne parece estar falando mais alto, daí é como se a pessoa tivesse assim, sai aqui, Espírito Santo, fica aqui, deixa eu satisfazer a minha carne aqui um pouquinho. Eu estou usando um exemplo, né, irmãos? Você sabe. Mas não apague o Espírito. Ou seja, dê lugar, queridos, dê ouvidos ao Espírito Santo, que é o árbitro da nossa vida. Amém? Sabe sabe o que é tão poderoso, queridos? O maior árbitro da nossa vida é o Espírito Santo. Quando você estiver numa situação e você pedir para Deus com sinceridade que seja feita a vontade dele, não a sua. Quando você estiver diante de uma situação, sabe, vai ter alguma coisa assim que vai... Tem coisa que vai ser mais leve, mais favorável, vai ter coisa que vai estar meio truncada, meio amarrada, sabe? Amém? Você entende? Não apagueis. Versículo 20, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas pela palavra, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Irmãos, esse versículo 22 diz, abstende-vos de toda a forma de mal. Numa outra versão diz, fugi da aparência do mal. Você está vendo ali, capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, versículo 22. Abstende-vos, ou seja, rejeitai, fugi de toda aparência do mal. Entenda uma coisa, queridos, tem coisas que são aparências.
num primeiro momento, você pode até não perceber o mal, mas é uma aparência do mal. E se o Espírito Santo te direcionar, fuja. Amém? Sabe, irmãos, muitas coisas nós podemos evitar se nós realmente entendemos que nós devemos fugir da aparência. Tem muita gente esperando o mal se revelar na sua frente, para daí então admitir que aquilo é ruim. Mas a Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência. Não precisa ele estar aqui na frente, só a aparência dele. Amém? Você entende? Lá no Salmo de número 1 diz que nós não devemos nos assentar, estar na roda dos escarnecedores. Não seguir o conselho dos ímpios, porque essas coisas produzirão um resultado de morte. Se existe uma coisa que é a aparência do mal, fuja, queridos. Amém? Você está comigo? Tem coisas que às vezes são coisas que, naquele momento, não é uma coisa que trouxe uma condenação, mas uma vez que algo é alimentado, ele pode sim trazer um caminho de morte. Por exemplo, um pensamento. Você já ouviu a ilustração de que o pensamento é como um passarinho que vem fazer um ninho? Ou seja, que vem sobrevoar sobre a sua cabeça? Pensamento assim, ele vem e sobrevoa sobre a sua cabeça. Né? E aí, você pode permitir com que ele pouse e construa um ninho e crie ali, né? Ou você pode pegar e não deixar. O pensamento é assim. Então, quando surgir um pensamento na sua mente que ele tem uma aparência do mal, já atuou, não deixe fazer ninho. Porque, irmãos, o pecado, irmãos, ele vai sendo gerado e ele vai dar luz a um caminho de morte. Muitas vezes não é uma coisa do dia para a noite. Amém? Eita! Por que os amém diminuíram? Está aqui na palavra, queridos. Abstende-vos, fugir de toda forma de mal. Amém? Então eu quero aproveitar, queridos, assim, várias coisas. Pecado continua sendo pecado. Graça não é liberdade para pecar. Nós somos santos, sim, queridos, mas sempre em santificação. Nós somos diferentes, o crente é diferente, o crente anda em novidade de vida, o crente é convertido. Amém? Deus não muda, queridos, Deus não mudou e não vai mudar. Aquilo que é errado, foi errado ontem, é errado hoje, vai ser errado amanhã. O mundo pode mudar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Se existe uma coisa que tem uma aparência do mal, fuja, queridos. Pode ser uma coisa simples e talvez você pense que é uma coisa boba, mas se previna. Satanás não brinca de ser Satanás. Satanás não brinca de ser Satanás. Você está lá no seu trabalho, vou dar um exemplo. Aí tem uma pessoa do sexo oposto lá no trabalho, né? Que você percebe que essa pessoa está tendo uma aproximação um pouquinho diferente de você, sabe? E aí você percebeu isso, porque o Espírito Santo comunicou você. Mas aí você não fez nada, e daqui a pouco você está ali, daí quando menos percebeu, você se aproximou também. Queridos, você precisa entender que o Espírito Santo de Deus está falando aqui, fuja da aparência do mal. Amém? Ele não brinca de ser Satanás, não. Tem uma expressão que diz sapatinho de algodão? Se é que Satanás usa sapato, né? Satanás não usa sapato, querido, mas eu estou dando um exemplo aqui, né? Mas ele chega de mansinho, está tudo bem, o mal está. Não, queridos, em nome de Jesus, amém? Essa questão de aparência do mal, ela está relacionada em todas as coisas, queridos, no seu convívio com alguém, e outra coisa, nas redes sociais, tá? Daí vem, é um irmão. Eu já estou indo para o final, irmãos, amém? Você está sendo abençoado? O irmão está lá na rede social, daí vem uma mulher e começa agora, tal, né? Não estou dizendo uma situação esporádica, você entende? Mas começa a agir de uma forma diferente ali, né? E começa a agir de uma forma diferente e você começa a alimentar aquilo, continua. Fuja da aparência do mal. Fuja.
E com relação à mulher também. Certo? Outra coisa, queridos, essa questão assim, ó, eu tenho me cuidado muito com isso, e eu vou dizer, eu cuido com isso, queridos. Você entende? Ó, por exemplo, assim, ó, eu vigio com isso. Eu não fico sozinho com mulher, sem ser as minhas. Amém? Eu tenho a minha esposa e as minhas 3 filhas, né? Mas estou dando um exemplo assim. Ah, tem algum problema? Não, pode, né, sabe, às vezes naquele momento não tem. Mas, queridos, fuja. Amém? Não fico. Por quê? Para não dar margem, mas não dá um... Sai para trás de mim, Satanás. Para trás de mim. Amém? Eita! Glória a Deus, aleluia! Então, queridos, vigie, crente. Nós estamos lendo um contexto aqui, irmãos, ó, desde o versículo 4, falando assim, ó, a necessidade de vigilância. De ser vigilante. Deus não muda. Em nome de Jesus. Eita, eu acho que eu vou parar por aqui, senão... Vamos deixar um pouquinho para outro dia. Eu tinha outras coisas para falar, irmãos, também. E o Espírito Santo foi conduzindo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você foi chamado para ser triunfante. Igreja poderosa e vitoriosa. Amém. Você foi chamado, queridos, para avançar, romper de fé em fé, de glória em glória. Satanás, ele sabe o que Deus tem na tua vida. Ele vai fazer de tudo para impedir você de correr a carreira. Talvez você se encontre no caminho assim, ó. Tem uns que estão diferentes, estão deitados, sentados, né? Agachado. Mas, queridos, você está sendo chamado nessa noite para você se levantar, se erguer e continuar avançando. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Você foi chamado para triunfar em Deus, triunfar em fé, queridos. Eita glória, aleluia. Seja vigilante. Você sabia, queridos, que o vigilante tem o sentinela? Ele fica lá em sentinela, ele fica lá em posto, né? Na guarda. O perigo pode ser que nem esteja ali ao redor ou não esteja vindo naquele dia, naquela semana, né? Mas o sentinela fica ali. Porque se ele vir, ele não vai deixar. Amém?